Cálculo da força-peso. Entendendo a relação entre massa, gravidade e pseudocódigo. Nesta apresentação, abordaremos o cálculo da força-peso usando o pseudocódigo. Veremos como essa ferramenta pode facilitar o entendimento do conceito físico e sua aplicação prática em várias situações. Utilizaremos a relação entre massa e gravidade para desenvolver uma abordagem lógica e clara que ajude estudantes e profissionais a dominarem esse assunto. Cálculo da força-peso com pseudocódigo número 1. Estrutura do pseudocódigo. O pseudocódigo é uma representação lógica e simplificada de um algoritmo. Para calcular a força-peso, ele deve incluir etapas como solicitar a massa do objeto, aplicar a constante de gravidade, abre parênteses, 9,81 metros por segundo ao quadrado, fecha parênteses, e calcular a força-peso usando a fórmula F é igual a massa vezes gravidade. Essa estrutura auxilia na organização do raciocínio e na compreensão da relação entre as variáveis. Implementação passo a passo. A implementação do cálculo da força-peso envolve inserir a massa como entrada, seguida pela multiplicação da massa pela aceleração da gravidade. O resultado deve ser exibido como a força-peso do objeto. Ao seguir essas etapas, os estudantes aprendem a conectar conceitos teóricos à aplicação prática, desenvolvendo uma compreensão mais sólida da física envolvida na dinâmica de força. Exemplo prático de cálculo. Para exemplificar o cálculo da força-peso, considere um objeto de massa 10 kg, utilizando a fórmula F igual a m vezes g, onde g é igual a 9,81 metros por segundo. Calculamos a força-peso. F igual a 10 vezes 9,81, resultando em 98,1 newton. Esse exemplo prático ajuda a converter a teoria em uma aplicação palpável, demonstrando como a massa influencia diretamente a força-peso e permitindo que os alunos visualizem a relação matemática. Explicação científica da força-peso número 2. Conceito de força-peso. A força-peso é a força gravitacional que um objeto exerce devido à sua massa. Essa força é sempre dirigida para o centro da Terra e é medida em newtons, N. A força-peso pode ser confundida com o conceito de massa, que é a quantidade de matéria de um corpo. Compreender a diferença entre esses conceitos é crucial para a aplicação correta nas situações do dia a dia. A terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton estabelece que para toda ação há uma reação igual e oposta. No contexto da força-peso, isso significa que enquanto a Terra atrai um objeto com uma força equivalente à sua massa multiplicada pela gravidade, o objeto também exerce uma força igual sobre a Terra. Essa interdependência é fundamental para entender a dinâmica entre objetos e forças gravitacionais em interação. Exemplos de interações de força em corpos. Consideremos um exemplo prático. Um livro sobre uma mesa. O livro exerce uma força para baixo, o peso, devido à gravidade, enquanto a mesa exerce uma força para cima, a reação, que equilibra essa força, mantendo o livro em repouso. Outro exemplo é um astronauta na Lua, onde a força-peso é menor devido à gravidade lunar, demonstrando como a força-peso varia conforme a localização do universo. Conclusões. A compreensão da força-peso, seu cálculo e as interações que ela gera são essenciais no estudo da física. O uso de pseudocódigo para representar esse cálculo ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e tecnológico. Ademais, os conceitos abordados, como a terceira lei de Newton, ilustram a natureza mútua da força gravitacional e sua importância em diversas aplicações práticas. Uma breve explicação do algoritmo para o cálculo da força-peso é que esse algoritmo tem como objetivo calcular a força-peso de um corpo utilizando a fórmula física P igual a m vezes g, onde m é a massa do corpo em quilogramas, g é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e P é a força-peso em newtons. O passo a passo do seu funcionamento é que primeiro temos a declaração das variáveis, onde o programa cria variáveis para armazenar a massa,
a gravidade, a força-peso e a opção do usuário. Segundo, é a definição da gravidade padrão. A gravidade inicial é definida como 9,8 metros por segundo ao quadrado, que corresponde à da Terra. Terceiro ponto é a entrada da massa, onde o usuário digita a massa do corpo. Se a massa for menor ou igual a zero, o programa mostra uma mensagem de erro. Caso contrário, segue para o próximo passo. Quarto ponto, a escolha da gravidade. O programa pergunta se o usuário deseja usar a gravidade padrão. Se responder S, usa 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se responder N, o usuário digita outro valor de gravidade. Caso esse valor seja inválido, menor ou igual a zero, o algoritmo mostra uma mensagem de erro e volta a usar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quinto é o cálculo da força-peso. O programa multiplica massa vezes gravidade e guarda o resultado na variável peso. Sexto ponto é a saída dos resultados. O algoritmo exibe na tela a massa, a gravidade utilizada e a força-peso calculada. O sétimo ponto é a repetição, onde o usuário escolhe se deseja calcular novamente, e se responder S, o programa recomeça, e se responder N, o programa encerra, exibindo uma mensagem de agradecimento. Alguns recursos utilizados na programação do código foram a condicional se, se não, fim se, onde garante que a massa e a gravidade sejam valores válidos, a estrutura de repetição até, que permite ao usuário realizar vários cálculos sem precisar reiniciar o programa, e a entrada e saída de dados, que é a interação com o usuário por meio de leia e escreva.